Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 1. Eu tenho como título Os Mensageiros de João Batista. E diz assim a palavra do Senhor: Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos ou apóstolos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Então nós já percebemos aqui uma urgência, um mover de Jesus, assim que ele chama, que ele dá nome aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele já sai em missão de evangelizar, de curar as cidades vizinhas. E lembrando que os discípulos, pela primeira vez, eles iriam começar junto com as outras pessoas a serem discipulados, no caso deles, discipulados, ensinados, verem os milagres, receberem as mensagens, tudo ali junto. É claro que Jesus tratava com os seus discípulos em segredo, em secreto, várias outras questões, mesmo porque só eles é que ficavam. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do Cristo que fazia ele, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a Jesus Cristo: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Lembrando aqui a situação de João Batista. João Batista estava preso por um crime sério. Ele estava apontando o dedo com ousadia a respeito de Herodes e de Herodias, a respeito de estar em adultério. E João Batista muito provavelmente sabia que dali ele não ia sair, que ele seria morto. João Batista, um homem de Deus, mas um homem que naquele momento poderia sim estar oscilando em seus pensamentos. E um outro detalhe, pelo fato de João Batista fazer uma pergunta como essa, é que João Batista, ele pregava o Cordeiro de Deus, que seria morto pelo pecado da humanidade. Se fala que João Batista teve a revelação do ministério de Jesus. João Batista não tinha essa interação a respeito dos 3 anos e meio aproximadamente em que Jesus faria grandes milagres, em que Jesus ensinava tudo o que o Pai havia lhe dito, Então, e João Batista falava de um Messias que ele estaria vindo à frente para dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, tudo era muito limitado na revelação para João Batista, para a gente entender aqui um pouco sobre a pergunta que João faz. E Jesus responde para os discípulos de João: voltem voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé. Então Jesus disse assim: vou fazer melhor. Não vou responder simplesmente para vocês, discípulos de João. Fiquem comigo e vejam.
E eles ficaram e viram os cegos enxergando, os coxos andando, ressuscitando mortos e a palavra do reino de Deus, a mensagem, as boas novas sendo pregadas. Então eles não tiveram uma resposta de Jesus. Jesus fez mais, falou para eles: fiquem e veem. E eles voltam para João com toda essa convicção, com toda essa fé. E no 7 diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Antes, eu gostaria de ler Isaías, que profetiza a respeito desse Jesus que começa fazendo esses milagres. Em Isaías 29, 18, diz assim: naquele dia, nos dias de Jesus, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. E em Isaías capítulo 61, deve-se ler todo esse capítulo, aprender a orar esse capítulo, porque ele começa assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Uma profecia do que Jesus estaria dizendo lá nos evangelhos. É sobre o livro de Isaías, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar-lhes liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Essa aqui é uma oração. Você pode orar, eu posso orar, porque o Espírito de Deus está sobre a Rosilene, o Espírito de Deus está sobre você. Por isso eu recomendo, leia todo o capítulo 61 de Isaías e use esse capítulo como oração na sua vida. E aqui é uma profecia dos dias do ministério terreno de Jesus. E Jesus então começa a falar sobre João e ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Em João Batista, no caso, um profeta? Sim. Profeta, sim. Vestimentas de palácio? Não. As vestimentas de João eram de pele de carneiro, e ele comia mel e ele comia gafanhotos. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito a quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. João foi o precursor, aquele que veio na frente de Jesus.
E Jesus continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. A sua missão foi a mais sublime e ela foi cumprida com louvor. Por isso Jesus está dizendo: de todo homem nascido de mulher, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Como compreender isso? Ao mesmo tempo que Jesus diz que João Batista é o maior, agora ele diz que no reino dos céus ele é o menor. Sabe por quê? João Batista, ele não viu com seus próprios olhos o ministério de Jesus, as mensagens do reino de Deus, ele não viu os milagres, ele não viu a morte ali do Cordeiro, ele não viu a ressurreição do Cordeiro de Deus, ele não viu a vinda do Espírito de Deus que agora vem para habitar naquele que crê em Jesus Cristo e recebe Jesus como Salvador. João Batista não viu o início da igreja. Até então não havia sido falado, não havia começado, inaugurado a igreja, o tempo da graça. Por isso aqui é falado que João Batista, no reino de Deus, no reino dos céus, ele é o menor. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. As pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E vocês querem crer nas mensagens deles? João é Elias. João é o profeta Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Veja bem, nós temos que parar aqui. Como assim? Nós temos que fazer pergunta para isso que Jesus acabou de falar. Como assim? João o Batista, João o que batiza é o profeta Elias? Nós sabemos que isso não é bíblico, que isso não é possível, uma reencarnação de Elias. Vamos ver o que é isso lá em Malaquias, capítulo 4, último versículo de Malaquias. No 5, penúltimo versículo do último capítulo de Malaquias. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam paz, para que eu não venha e castigue os pais e destrua-lo completamente. Então, aqui está dizendo que Deus mandaria o profeta Elias. E aqui nós vemos falando que João Batista é o profeta Elias. Como explico isso? Simples. João Batista veio com aquele mesmo fervor, com aquele mesmo espírito que o profeta Elias tinha, um espírito corajoso, ousado. O profeta Elias enfrenta ali a Jezabel, a Acabe, aos falsos profetas todos, faz um desafio ali, todos nós conhecemos essa passagem. Então, esse João Batista aqui, ele veio com aquela mesma força, com aquela mesma coragem, com aquela mesma ousadia. É isso que quer dizer a palavra. E aqui nós vemos então o cumprimento da palavra em Malaquias de mandar o profeta Elias antes do dia terrível do Senhor. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje?
são como crianças, quer dizer, não são nada parecidas com o profeta Elias, com o profeta João Batista. Essa geração é como criança sentada na praça, um gritando para o outro. Nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choravam. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam este homem, é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama, porém é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês, essa geração, são como crianças, e vocês nem reconhecem um profeta, vocês nem sabem o que vocês estão dizendo. Vem João Batista e vocês falam, não é profeta? Ele bebe, ele come, ele não, João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem dele que está dominado por demônio. E Jesus é chamado de comilão e beberrão, e também foi dito para Jesus que ele tinha demônio, que ele era o Beuzebu. Então Jesus está dizendo, que geração, vocês não reconhecem os seus profetas, mas pelas obras deles, pela obra de Jesus, vocês reconhecerão que estavam mentindo, vocês reconhecerão que ele é o Filho de Deus. Amém? Fique essa palavra para sua meditação e que Deus te abençoe muitíssimo.